Capítulo 7. O escândalo. Eu sou a rainha das histórias. E esta é uma história que vai ficar na sua cabeça. Imagine acordar acreditando que seria apenas mais uma segunda-feira. Mas antes mesmo do café esfriar, o seu maior segredo já está nas mãos de toda a empresa. O romance que você escreveu escondida. O chefe que inspirou cada capítulo. E centenas de pessoas tentando descobrir se aquela história era apenas ficção, ou uma confissão de amor disfarçada. Mas existe um detalhe que ninguém esperava. Nem Helena, nem os funcionários, nem você. Porque quando todos acreditavam que Arthur Valente destruiria a carreira dela, ele tomou a decisão mais inesperada de toda a história. Prepare-se. Porque hoje o segredo deixa de ser apenas um segredo. Hoje, ele vira um escândalo. Existem segredos que conseguem permanecer escondidos por anos, guardados a 7 chaves, protegidos pelo silêncio. Mas existem outros, que explodem da pior maneira possível, sem aviso, sem piedade, e levando tudo junto. Helena estava prestes a descobrir a diferença. A segunda-feira começou como qualquer outra. O despertador tocou tarde demais. O trânsito parecia uma competição de paciência. E Helena chegou, exatamente 3 minutos atrasada. O que, para ela, era praticamente um recorde de pontualidade. Ela entrou no prédio equilibrando um copo de café e a bolsa. Sorriu para o segurança. Cumprimentou a recepcionista. Mas algo estava errado. Muito errado. As pessoas olhavam para ela. Algumas cochichavam. Outras desviavam os olhos rapidamente, como se tivessem sido flagradas fazendo alguma coisa. Helena diminuiu o passo. Olhou discretamente ao redor. O que está acontecendo? Ninguém respondeu. Mas o silêncio dizia muito mais do que qualquer palavra. Ela continuou caminhando. E o desconforto só aumentava. Quando entrou no elevador, 2 funcionárias interromperam imediatamente a conversa. Um rapaz fingiu olhar o celular. Outro segurou uma risada. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Isso definitivamente não é um bom sinal. Ao chegar ao departamento de marketing, encontrou Camila parada perto da própria mesa, pálida, com o celular nas mãos. Ela ergueu os olhos lentamente. Helena. A voz saiu trêmula. O que aconteceu? Camila respirou fundo. Você precisa sentar. Helena sorriu nervosamente. Camila, você está me assustando. Só. Senta. Sem entender nada. Ela puxou a cadeira. Camila colocou o celular diante dela. E naquele instante, o mundo inteiro pareceu parar. Na tela, estava o seu romance. Capítulos, trechos, prints, comentários, vídeos, postagens, centenas de compartilhamentos, milhares de curtidas. E uma montagem destacava exatamente as características do protagonista. CEO, olhos cinzentos, perfeccionista, frio, controlador, obcecado por pontualidade. Ao lado, uma foto de Arthur Valente. A comparação era impossível de ignorar. Helena sentiu o estômago despencar. O café escapou lentamente de sua mão. Ela mal conseguiu respirar. Não. Sussurrou. Isso não. Não pode estar acontecendo. Camila segurou sua mão. Calma. Como isso foi parar na internet? Camila balançou a cabeça. Ainda ninguém sabe. Mas Helena sabia. Ou pelo menos, tinha quase certeza. Bianca. Só podia ser Bianca. Quem mais teria interesse em fazer aquilo? Quem mais ganharia alguma coisa expondo seu segredo? Quem mais desejava separá-la de Arthur? Mas naquele momento, encontrar o culpado já não resolveria nada. O estrago estava feito. As horas seguintes pareceram um pesadelo. Funcionários comentavam discretamente nos corredores. Alguns davam risada. Outros olhavam Helena com pena. E havia aqueles que faziam exatamente o contrário. Corriam para ler o romance. Por curiosidade. O problema? Quanto mais liam, mais percebiam que Adrian Black era praticamente Arthur Valente. Cada capítulo reforçava a teoria. Cada diálogo parecia uma pista. Cada descrição tornava impossível negar. Helena queria desaparecer. E você? O que faria se o seu maior segredo fosse descoberto por toda a empresa? Conta aqui nos comentários, porque eu sinceramente não sei se teria coragem de voltar no dia seguinte. Pouco antes das 10 da manhã, a porta da sala do CEO foi aberta sem cerimônia. Como sempre, Gustavo entrou apressado, segurando um tablet. Temos um problema. Arthur continuou assinando alguns documentos. Qual deles? O romance. Arthur ergueu lentamente os olhos. Que romance? Gustavo respirou fundo. O romance da Helena. O semblante do CEO mudou imediatamente. Toda a leveza desapareceu. Mostre. Gustavo entregou o tablet.
Arthur analisou rapidamente as postagens, os comentários, os compartilhamentos. O número de visualizações subia a cada segundo. Aquilo estava tomando proporções gigantescas. Ele fechou lentamente a tela. Seu olhar ficou sério. Muito sério. Quem fez isso? Gustavo cruzou os braços. Ainda não sabemos. Os dois permaneceram em silêncio. Mas ambos pensavam exatamente na mesma pessoa. Bianca. Enquanto isso, Helena já não conseguia trabalhar. As mãos tremiam. Os pensamentos se atropelavam. Havia apenas uma pergunta ocupando sua mente. Arthur já tinha lido o romance? Ou descobriria agora? Ela não sabia qual possibilidade era pior, porque em qualquer uma delas, sua carreira parecia acabar naquele mesmo dia, na hora do almoço. Ela mal conseguiu tocar na comida. Durante toda a tarde, cometeu erros simples, esqueceu documentos, digitou relatórios errados, até que um novo e-mail apareceu. Reunião extraordinária. Presença obrigatória de todos os funcionários. Helena sentiu o coração falhar por um instante. Pronto. Era o fim. Camila tentou tranquilizá-la. Talvez seja outra coisa, não é? Você não sabe, eu sei. Helena, é minha demissão. Camila suspirou. Vamos enfrentar isso juntas. Helena sorriu de forma triste. Obrigada. O auditório estava completamente lotado. Ninguém conversava. O clima era pesado. Expectativa. Curiosidade. Medo. Então, as portas se abriram. Arthur Valente entrou. Elegante. Imponente. Calmo. Calmo demais. Helena engoliu em seco. Conhecia aquele silêncio. Arthur caminhou até o centro do palco. Olhou para todos. Esperou alguns segundos. E começou. Imagino todos saibam por que estamos reunidos aqui. Ninguém respondeu. Ele continuou. Nas últimas horas, conteúdos particulares foram compartilhados sem autorização. O auditório inteiro permaneceu em silêncio. Helena baixou os olhos. Desejava desaparecer. Arthur respirou fundo. Antes de qualquer decisão, existe algo que preciso esclarecer. A respiração coletiva praticamente parou. Helena fechou os olhos. Então ouviu. Eu li o romance. Seu coração despencou. Acabou. Era o fim. Mas Arthur continuou. Na verdade, li todos os capítulos publicados até agora. Silêncio absoluto. Ninguém sabia como reagir. Camila ficou completamente imóvel. Gustavo levou a mão à boca tentando conter o riso. Arthur olhou discretamente para Helena. Depois voltou-se para todos. E tenho apenas uma reclamação. A tensão aumentou. Ele fez uma pequena pausa. Tempo suficiente para deixar todo o auditório em suspense. Então disse: a autora ainda não publicou o próximo capítulo. Por um segundo, ninguém entendeu. Depois, Gustavo começou a rir. Logo outro funcionário. Depois mais alguns. Até que o auditório inteiro explodiu em gargalhadas. Helena permaneceu completamente imóvel. Ela não conseguia acreditar. Arthur acabará de salvar sua carreira. Na frente de todos. Transformando um escândalo em uma brincadeira. E pela primeira vez, o CEO mais temido da empresa fez centenas de pessoas rirem ao mesmo tempo. Depois da reunião, os corredores voltaram a encher de conversas. Mas agora, o clima era completamente diferente. O romance continuava sendo assunto. Só que ninguém mais tratava Helena como uma criminosa. Muito pelo contrário. Muitos queriam saber quando sairia o próximo capítulo. Alguns até pediram autógrafos brincando. Mas havia alguém observando tudo de longe, com os olhos cheios de raiva. Bianca. Ela apertou a mandíbula. Seu plano deveria afastar Arthur de Helena. Deveria humilhá-la. Fazer com que fosse demitida. Mas aconteceu exatamente o contrário. Arthur a protegeu, na frente da empresa inteira. E isso era imperdoável. Ela sorriu discretamente. Mas aquele sorriso não tinha nada de gentil. Era o sorriso de alguém que ainda não havia desistido. Naquela noite, Helena voltou para casa completamente exausta. Tomou um banho. Vestiu um moletom confortável. Pegou o celular, como fazia todas as noites. Poucos segundos depois, uma notificação apareceu. Senhor Sombrio. Ela abriu imediatamente. Ainda está viva? Helena sorriu pela primeira vez em todo o dia. Digitou, por muito pouco. A resposta veio quase instantaneamente. Você foi mais corajosa do que imagina. Ela ficou olhando para aquelas palavras, sentindo o peito aquecer, porque era exatamente o que precisava ouvir. Sem perceber, as duas pessoas que mais haviam cuidado dela naquele dia eram exatamente a mesma. O homem que a defenderá diante de toda a empresa
E o misterioso leitor que todas as noites a fazia acreditar em si mesma. Ela apenas ainda não sabia disso. Mas a verdade estava cada vez mais próxima, e quando finalmente fosse revelada, nada voltaria a ser como antes. E foi assim que um segredo escondido por tanto tempo se transformou no maior escândalo da empresa. Mas acabou aproximando ainda mais Helena e Arthur. Agora eu quero saber, se você estivesse no lugar da Helena e descobrisse que toda a empresa leu sua história secreta, o que faria? Entraria em pânico, pediria demissão ou teria coragem de continuar como se nada tivesse acontecido? Escreva sua resposta aqui nos comentários, porque eu adoro acompanhar as teorias de vocês. Se você gostou deste episódio, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque no próximo capítulo, um segredo guardado há muito tempo começará finalmente a ser revelado. E Helena descobrirá que a pessoa em quem ela mais confia todas as noites pode estar muito mais perto do que jamais imaginou. Eu sou a rainha das histórias, e no reino das histórias, sempre existe um segredo esperando para ser revelado. Até o próximo capítulo!